Salve, salve, pessoal! Estamos falando diretamente do Centro Cultural Casarte, aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Cordovil, zona norte da cidade. Hoje nós vamos entrevistar uma jovem cineasta que já está começando a trilhar os caminhos dos festivais por aí e já tem filme até indicado no Festival de Gramado, que é um dos festivais mais importantes, se não o mais importante festival de cinema do Brasil. Está aqui comigo a Rossandra Leone. Tudo bem, querida? Tudo bem. Então, a gente começa sempre perguntando como é que é a trajetória do artista, né? E como é que é a sua? Primeiro, quem é você? E a partir daí a gente vai dirigindo os trabalhos. Ótimo. Então, Rossandra Leone, na verdade, é Rossandra de Souza Santos. Eu sou nascida em Madureira, criada em Oswaldo Cruz, subúrbio do Rio de Janeiro. Eu sou estudante e realizadora audiovisual. Deve ser difícil, né? Você morar na periferia, mulher, e ser realizadora numa área da arte que é muito complicada, né? Que é o audiovisual. E aí, como é que foi essa coisa de você começar o início? O que te levou a fazer cinema? Então, eu acredito que o que me levou a fazer cinema foi o fato de eu me sentir muito invisibilizada e silenciada. Tipo, na adolescência, eu criava muitas histórias na minha mente, só que eu não era eu, quem você está vendo aqui. Eu era outra pessoa, eu era uma pessoa embranquecida, eu tinha o cabelo liso, eu não morava no subúrbio, eu não era pobre, eu tinha dinheiro. Eu me colocava nessa posição para poder ser menos invisibilizada, né? E aí eu comecei a fazer cinema por isso, para querer me ver em telas e colocar essa imaginação para fora. E aí, quando eu iniciei os estudos em cinema em torno de 2015, foi quando também eu conheci o cinema negro, logo em seguida, a partir do Clementino Júnior, que foi um dos meus professores, em um curso gratuito do lado do meu bairro. E ele me mostrou que era cinema negro. E a partir dali, eu vi que eu podia me representar e representar outras pessoas sem ser num padrão embranquecido e que as narrativas que estão no meu território são muito importantes também de ser pautadas. As histórias do meu território, da origem do meu território, ela é de uma cultura imensa e deve ser pautada, assim, sabe? E por nós, moradores, e que tem essa vivência. Então foi a partir do cinema negro que eu tive consciência de quem eu sou e da importância de pautar isso nas telas. Oh, maravilha! O Clementino Júnior é um cineasta de primeira linha, né? Referência. Referência aqui no Rio de Janeiro e no Brasil mesmo. É amigo nosso também. Quer dizer, ele, de certa forma, foi ele que te inspirou a buscar essa coisa do cinema negro. Exatamente. E essa tua necessidade de pautar o território. Eu vi o teu filme, o Real Card. E o Real Card, ele traça essa coisa de maneira lúdica. É uma grande brincadeira com a cidade do Rio de Janeiro, né? Fala um pouquinho desse teu filme aí e como é que ele foi produzido. Real Card foi o primeiro filme que eu fiz, então foi logo após essa tomada de consciência, né, do que eu queria falar e sobre mim. Ele foi realizado por uma turma, o roteiro dele é coletivo e a direção é minha. E o filme, em 5 minutos, ele, de forma irônica, debochada, de humor, ele pauta a questão do direito à cidade de pessoas periféricas, onde tem sua maioria pessoas negras, logo no contexto das Olimpíadas que vão ser realizadas aqui. A gente pauta isso em 5 minutos. E foi também nesse filme que eu percebi
a importância de se falar do território sendo desse território. Porque eu percebi que o que eu queria pautar nesse filme estava dentro de mim. Eu sabia como o protagonista agia, porque eu conhecia pessoas como ele, sabe? Então, foi nesse filme, foi o primeiro passo para todo o restante que veio depois. Ah, legal. O protagonismo do Real Card é legal porque ele brinca com essa coisa dos pontos turísticos, né? Exatamente. Naquele ambiente da Olimpíada. Mas você, como uma pessoa da periferia dessa cidade, né? Quer dizer, eu também, o Casarte, né? Na periferia a gente é meio off. Exatamente. Né? E aí a gente fala com mais propriedade, né? Porque subúrbio no Rio de Janeiro, no Brasil, é diferente do subúrbio em outros países, né? Sim. Aqui o subúrbio não é um local de predominantemente classe média alta. Muito pelo contrário, né? É de população pobre. E majoritariamente população negra. Exatamente. E aí quando você assume falar por essa população, o filme fica mais legal. E foi leve, o filme é leve, né? Muito bacana. Agora, entre o Real Card e o mega sucesso, Blackout tá fazendo o maior sucesso, né, cara? Essa coisa de você produzir um filme, né? Uma ficção, e ser indicada para o mais importante festival de cinema do país, é muito legal. Eu queria que você falasse a tua impressão dessa coisa da indicação, o que ela significa, e falasse um pouco do Blackout, que é um filme que também pauta essa questão da periferia, a questão da mulher, né? A mulher negra. Fala um pouquinho aí. Então, de Real Card até Blackout tem alguns aninhos ali, porque eu resolvi estacionar um pouco o roteiro e a direção. Por mais que eu tenha iniciado no cinema muito focado em roteiro, eu me percebi como produtora também. De gostar de pensar no fazer mesmo, de fazer acontecer na comunicação, no network, que é muito importante também, né? Você criar essa rede, essa comunidade para fazer as suas narrativas. Então, eu dei uma parada e produzi filmes como O Jogo, que é do Clementino Júnior, produzi o Voz Senhora é Lésbica, produzi o Corpos Invisíveis, que fala sobre mulheres negras na sociedade, O Jogo fala do genocídio negro na favela. E em 2019, eu voltei com essa ideia de roteiro e direção e tive a possibilidade de tirar Blackout do papel. Blackout é um curta afrofuturista, ele se passa em 2048 e conta como uma jovem negra, junto com a sua comunidade, ela subverte o sistema. Blackout, o roteiro de Blackout eu escrevi lá em 2016, na mesma época de Real Card. Só que eu engavetei e falei, vou experimentar outras coisas no audiovisual e quando for a hora eu volto com esse roteiro aqui. E 2019 foi a hora, assim, a partir de um edital de fomento, a gente conseguiu o orçamento para fazer acontecer o filme, com uma equipe majoritariamente feminina, negra, periférica. Ele, ultimamente, está rodando em festivais. E eu fico muito feliz com isso, porque o meu intuito com o cinema é fazer chegar nas pessoas. E chegar nas pessoas que eu pauto, não é só falar sobre esse recorte, mas fazer chegar nesse recorte. Então ele está rodando em festivais e um deles foi o Festival de Gramado. E eu fiquei extremamente feliz, assim, extremamente feliz. Porque, querendo ou não, é um reconhecimento, né? Claro. E Blackout estando lá... reconhecimento. E Blackout estando lá, não sou eu que estou lá, sabe? É muita gente antes de mim, é muita gente que estava fazendo o filme comigo, e é muita gente que o filme pode chegar
e que pode olhar para o filme e não ter a mesma visão que eu tinha anos atrás, que eu tinha que me embranquecer para poder fazer um filme, ou fingir que eu não era da periferia, que eu não era do subúrbio, sabe? Então, eu acho que o filme lá é de uma importância muito grande, ainda mais que esse ano, por conta da pandemia, não rolou presencialmente, foi pela televisão. Então, as pessoas que eu conheço, ou pessoas que não poderiam estar lá presencialmente, pode ligar a televisão e ver pela televisão e me ligar depois falando, dando um feedback, sabe? Então, isso foi de uma importância muito grande, porque eu tô vendo que tá tendo esse retorno e as pessoas estão se vendo representadas, assim. Então, é de uma importância, de um reconhecimento, de dar um respiro, sabe? De, tipo, o que a gente tá fazendo tá chegando e tá chegando nas pessoas. Ah, isso é muito legal, muito legal. Agora eu queria que você me falasse, assim, rapidinho, 2 referências, 2 tá bom. Tira o Clementino, porque o Clementino, a gente já falou, mandar um abraço pra ele. Aqui no Brasil, e eu queria que você falasse um pouquinho do filme 13ª Emenda. Eu acho que ele tem importância na tua trajetória. Então, aqui no Brasil, eu digo que as minhas referências são pessoas que contemporâneas a mim. Claro que tem. Os que abriram portas para a gente conseguir fazer esse filme agora, como Zózimo Bubu, por exemplo, como Chica Xavier, enfim. Mas quem tá fazendo a mesma correria que eu para conseguir fazer audiovisual, cinema, pautando as mesmas coisas, com pouco fomento, mas com muita vontade de fazer. Então, tem N pessoas, como o Lucas Cesário, Andressa Núbia, tem os coletivos Baixada Cine, que é da Baixada Fluminense, tem o Baixada Filme, enfim, são inúmeros, além do Clementino Júnior, é claro. Então, são muitas pessoas fazendo acontecer, assim. Então, é difícil falar uma pessoa só. Claro que quando a gente fala de cinema negro contemporâneo, a gente vai falar de Yasmin Tainá. E, enfim, lá fora, a gente pode falar da Ava, que, enfim, uma mulher negra pautando essas questões, essas pautas, de uma forma tão potente, com uma qualidade técnica absurda. Provocando geral. Provocando demais, assim, demais. E chegando, tendo tela de exibição, né? Isso. Porque, assim, a gente, quando eu falo cinema de guerrilha, cinema negro de guerrilha, a gente às vezes consegue produzir, mas a gente ainda tem o déficit de onde distribuir esses filmes, onde exibir, janela de exibição. E ela consegue quebrar e romper essas barreiras de distribuição e de país, né? Por exemplo, a gente conhece o trabalho dela daqui, sabe? Não fica restrito. Então, é uma potência muito grande, assim. E claro que, enfim, Spike Lee também já é clichê falar, mas é isso, assim. O 13ª Emenda, ele tem um peso nessa coisa da mulher, negritude, etc. E tem essa coisa que você falou, né? Ele conseguiu romper essa questão da distribuição, exibição internacional. Legal. Que é muito importante, né? A gente não faz filme só pra gente, a gente faz para as pessoas verem. E o cinema, o audiovisual, é uma grande potência de memória social. Como a gente vai romper com alguns estereótipos que nos colocam sem ser a gente criando e provocando isso, né? Então, desmantelando a memória criada sobre a gente que pode fazer isso, a gente pode criar. Maravilha. Então vamos arredondar. Vamos. Você tá com alguns projetos engatilhados aí, né? Fala de um deles e me diz onde é que você quer chegar com esse teu trabalho. Eu quero levar até para a juventude de Oswaldo Cruz, por exemplo, onde eu vim, sabe?
Só o fato de levar a informação que eles podem fazer já é uma diferença. Porque quando a gente fala também desse direito à cidade, também é um direito a acesso, e a acesso à informação. E às vezes, muitas vezes, não chega na gente que a gente pode fazer, a gente pode criar arte, enfim. Então, o meu grande projeto é fazer isso, levar os mecanismos e ensinamentos, não só mostrando que a gente pode estar na frente das telas, mas como a gente pode estar atrás das telas. E eu tenho um projeto também de filme, de curta-metragem, que pauta território, pauta sexualidade e pauta raça. Todo filmado no subúrbio, tendo 2 protagonistas mulheres. Então, eu pretendo continuar nessa empreitada. E vamos levar o subúrbio para as telas. É isso. Né? Falando por nós mesmos, né? Porque a gente precisa dessa voz. Sandra, maravilha, obrigadão. Eu que agradeço, gente. Valeu Obrigada mesmo. Galera, obrigado. Um abraço. Tchau.